Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais um encontro onde juntos ouviremos a palavra de Deus. E, portanto, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 24, a partir do verso 24. Atos dos Apóstolos, a partir do verso 24. E nós vamos ler até o verso de número 48. Diz a palavra do Senhor. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E, conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que mandastes chamar-me? Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, um curtidor à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos reunidos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que tudo aquele que nele crê receberá a remissão de pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu-lhe então Pedro: pode porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque coube a sua providência que estivéssemos aqui nessa noite fria de inverno. Nosso desejo em chegarmos a esse lugar não é rever irmãos queridos ou mesmo desfrutar de comunhão com o povo de Deus, ainda que isso seja justo e extremamente oportuno. Nosso desejo é ouvir a tua voz e pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Ministra aos nossos corações, fala aos nossos corações, e que a gente possa ser fortalecido pelo poder do seu Espírito, e que as verdades que aqui ouvirmos
também possam ser aplicadas nas nossas vidas. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, permita-me, de forma rápida e sucinta, explicar-lhe o contexto deste texto. As Escrituras nos mostram que um homem, um centurião romano, de nome Cornélio, temente a Deus, teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. O texto bíblico diz que alguém se dirige a ele e lhe diz que ele deveria enviar algumas pessoas a uma cidade próxima de nome Jope, procurar na casa de um indivíduo cujo nome era Simão, o curtidor, um homônimo de nome Simão, e que deveria convidá-lo a ir à sua casa, a fim de que ele reunisse, ele, Cornélio, seus familiares e seus amigos íntimos para ouvir da parte de Deus aquilo que o Senhor tinha a dizer. Concomitantemente, ou um pouco depois, Pedro, que estava em Jope, sobe ao segundo andar de uma casa e ali ele tem uma experiência também com o Senhor. Ele vê um lençol descendo do céu e uma voz que lhe dizia: Pedro, mata e come. E Pedro responde dizendo: jamais, Senhor, farei isso. Isso se repete até que ele discerne e compreende de que aquilo era efetivamente proveniente do Senhor. Poucas horas depois, os enviados por parte de Cornélio chegam até a casa de Simão, o curtidor, e contam a Pedro aquilo que tinha acontecido. E Pedro faz a ilação, o entendimento, a compreensão de que a experiência que ele tinha tido ao ver aquele lençol com animais imundos relacionava-se de forma muito clara à ida à casa de Cornélio. E ele o faz. Reúne alguns irmãos e sai de Jope, dirigindo-se a Cesareia Marítima, que era a capital administrativa da região da Judéia. E a palavra do Senhor diz que quando ele lá chega, Pedro pergunta a Cornélio por que eles haviam o convidado. E Cornélio, de forma sucinta, objetiva, diz o seguinte: nós estamos aqui reunidos, nossa família, nossos amigos íntimos, porque nós queremos ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de forma bem objetiva tratar do sermão de Pedro na casa de Cornélio. Aquilo que Pedro pregou, o que Pedro anunciou na casa daquele centurião romano. E a primeira coisa que a gente vê no texto que acabamos de ler é que Pedro afirma de forma extremamente categórica de que ele reconhecia que o Deus a qual ele servia era um Deus que não fazia acepção de pessoas. E vale a pena a gente entender e compreender que Pedro discernia isso de forma muito clara, pelo fato de que ele tinha sido aquele que em Atos capítulo 2 tinha pregado o evangelho aos judeus, mas também tinha anunciado o evangelho aos samaritanos, e agora estava tendo o privilégio de anunciar o evangelho aos gentios. E na percepção de Pedro, na compreensão de Pedro, o evangelho não estava sendo destinado somente a um grupo específico, mas a pessoas das etnias diferentes, gente de nacionalidades distintas. E ele começa o seu sermão dizendo àqueles que estavam ali, romanos na sua maior parte, talvez alguns gregos, pessoas que estavam ávidas para ouvir aquilo que ele tinha a dizer, de que o Deus da Bíblia não é um Deus que faz acepção de pessoas. Sim, um Deus que salva não somente judeus, mas é capaz também de salvar samaritanos e, obviamente, salvar gentios. Em segundo lugar, Pedro afirma reconhecer que Jesus Cristo de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, e que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observe, o sermão de Pedro começa com uma introdução rápida, breve. Deus não faz acepção de pessoas, mas logo depois ele toca no ponto primordial e fundamental que era Jesus Cristo de Nazaré.
Você vai perceber que Pedro não tem outra mensagem a não ser Cristo. E durante todo esse sermão, para os familiares de Cornélio, para os amigos de Cornélio, ele não tem outro anúncio, outro assunto a tratar a não ser Cristo. Ele fala do Cristo que andou por toda parte, que curou os oprimidos do diabo, pelo fato inequívoco e inquestionável que Deus era com ele. Terceiro lugar, Pedro afirmou que eles, os apóstolos, tinham sido testemunhos de tudo, ou testemunhas de tudo quanto Deus fez, ou quanto Cristo fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém. E ele, efetivamente, de forma sucinta e objetiva, diz que esse Jesus foi morto, tendo sido pendurado no madeiro. Observe que o foco de Pedro não está somente e efetivamente naquilo que Cristo fez, mas ele começa a tratar de algo que é crucial, que é nevrálgico e que é fundamental aos cristãos. Ele fala da morte de Jesus. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que diante daquela família reunida, que diante daqueles que estavam ali juntos para ouvir aquilo que Pedro tinha a dizer, a cruz de Cristo fora o centro da mensagem petrina. E a gente pode dizer que a cruz, meus amados e queridos irmãos, é o centro da história, não somente do mundo, mas da história daqueles que tiveram uma experiência com Cristo. A encarnação de Cristo e a crucificação de nosso Senhor são o centro, é o centro ao redor do qual circulam todos os eventos de todos os tempos. Pedro podia, sem sombra de dúvidas, dizer ou deixar claro, ou nos ensinar e mostrar de forma clara que a cruz é a chave e que se a gente perder essa chave, a gente ficará perdido. Que me faz lembrar de uma história extremamente interessante. Conta-se que uma família estava numa das cidades históricas das Minas Gerais e uma menina de 6, 7 anos de idade, juntamente com os pais, olhava as obras, as arquiteturas das igrejas daquela cidade, embasbacada, encantada com a beleza daquele lugar. E sem que ela se desse conta, a menininha ia se desviando, se afastando, até que ela percebeu que não estava mais com seu pai e com sua mãe, que eles estavam num lugar diferente do dela. E ela começou a chorar compulsivamente. Um guarda municipal se aproximou da garotinha e perguntou a ela o que estava acontecendo, cadê o seu pai, cadê sua mãe? E ela, chorando, nervosa, não sabia responder aonde estavam os seus genitores. E aí o guarda perguntou, por acaso você lembra o telefone celular dos seus pais? E a menina, obviamente, de nervosa que estava, não lembrava de absolutamente nada. Até que o guarda teve um insight e ele perguntou, você lembra em que lugar que você estava quando você viu o seu pai e a sua mãe pela última vez? E a menina respondeu dizendo o seguinte, eu estava numa praça e nessa praça tinha uma igreja e em cima dessa igreja tinha uma cruz. O guarda entendeu que a menina tinha se afastado alguns metros ou pouco, uma distância pequena de onde estava a matriz, a igreja matriz da cidade. Levou a menina até lá e ela encontrou os pais e ficaram todos bens. Qual é a moral da história? A moral da história é que quando a gente perde a cruz, a gente fica perdido. E o que a gente percebe de forma extremamente clara aqui é que Pedro está diante de uma família que era gentia, que não conhecia o Evangelho. Pedro diz que Jesus não faz acepção de pessoas, mas ele não tem outro foco a não ser tratar efetivamente da ressurreição de Cristo, ou melhor, da morte de Cristo. Em quarto lugar, o que a gente vai ver é que Pedro falou que esse Cristo que havia morrido também havia ressuscitado dentre os mortos. Observe, ele diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, ele foca na cruz de Cristo, mas ele também fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, deixando absolutamente claro que a experiência que ele tinha tido com o homem de Nazaré era muito mais do que a experiência de um religioso que tinha encontrado num filósofo algumas orientações para viver uma vida prática e feliz. Não, o que você vai perceber claramente, de forma absolutamente objetiva, é que Pedro entendia que aquela família, Pedro entendia que aqueles amigos íntimos de Cornélio precisavam ouvir uma mensagem, e a mensagem que eles necessitavam ouvir era a mensagem do Evangelho.
Cristo havia morrido, mas também havia ressuscitado dentre os mortos. Observe que logo depois, em quinto lugar, Pedro afirma que esse Jesus era aquele também que tinha sido constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, deixando absolutamente claro de que todos os homens um dia chegarão diante do eterno Deus e prestarão contas das suas vidas, das suas ações e das suas atitudes. É impressionante a gente ver a pregação não somente de Pedro, mas de Paulo e também daqueles que anunciaram o evangelho, como Estevão, por exemplo, anunciando ou proclamando a centralidade da cruz, a ressurreição de Cristo Jesus, mas também de um ponto nevrálgico de que todos os homens prestarão contas ao Senhor Jesus Cristo. Interessante que Pedro não chega diante daqueles que ali estavam, trazendo 7 passos para comprar uma biga nova, ou 12 maneiras, ou 12 passos para se experimentar prosperidade e felicidade. Observe, Pedro estava diante de um homem que tinha a possibilidade de eliminá-lo, ou de condená-lo, ou até mesmo de terminantemente tirar a sua vida. Entretanto, ele não negocia a mensagem. Ele fala desse Cristo que não faz acepção de pessoas, mas foca na cruz e na ressurreição, e diz aos homens que se eles não se arrependessem dos seus pecados, porque em sexto lugar eles seriam condenados. Observe que Pedro também vai afirmar que através de Cristo os homens podem receber perdão dos seus pecados. Isso me faz lembrar de uma frase de John Stott, que dizia o seguinte: ninguém consegue entender o cristianismo se antes não entender a palavra justificado. O que Pedro estava dizendo para aqueles homens é que eles precisavam muito mais do que uma religião, ou que eles precisavam muito mais de pressupostos, de conceitos, de valores, ou de ideias que pudessem, de certa forma, trazer-lhes satisfação da alma. O que eles precisavam era um encontro efetivamente com o Senhor Jesus. Agora, o que aconteceu? Ou quais foram as consequências da pregação de Pedro? O texto nos mostra isso de forma absolutamente clara. Primeiro, as Escrituras vão nos mostrar que enquanto Pedro pregava, o que aconteceu foi que o Espírito Santo, mediante a palavra anunciada, operou no coração dos que lá estavam e os regenerou poderosamente, levando-os à conversão. Que lição isso nos traz, ou que isso nos tem a ensinar e dizer? Em primeiro lugar, quando nós anunciamos o Evangelho, ou proclamamos o Evangelho, o Espírito Santo faz aquilo que a gente não pode fazer. O Espírito Santo regenera o coração de pecadores. O Espírito Santo transforma o coração dos homens. Pedro entendia que não existe mensagem mais poderosa para transformar a vida de quem quer que seja, sem que não seja o Evangelho. Pedro compreendia que a única mensagem para poder transformar famílias, para transformar lares, para fazer com que amigos íntimos sejam metamorfoseados, é a boa nova da morte e da ressurreição de Jesus. É a notícia de que através de Cristo os homens são perdoados dos seus pecados. É a notícia que através de Cristo os homens são livres da condenação eterna e que se não tiverem os seus pecados perdoados serão condenados pelo justo juiz. E é interessante que quando Pedro proclama isso, que quando Pedro anuncia isso, o Espírito Santo vem sobre o coração dos pecadores, o que nos leva ao entendimento de que quando somos fiéis, assertivos à mensagem, à proclamação do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo traz sobre aqueles que ouviram a mensagem regeneração. E o que as Escrituras nos ensinam, em segundo lugar, é que regeneração traz a reboque conversão, e não conversão, regeneração. A gente vive numa perspectiva evangélica que a gente acha que as pessoas precisam primeiro se converter para depois elas serem regeneradas. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que as pessoas precisam primeiro ser regeneradas para depois se converterem. E quando a gente acha que as pessoas precisam ser convertidas para ser regeneradas, a gente acha que pode
incentivar ou levar as pessoas a pregarem, a proclamarem uma mensagem que parece ser o Evangelho, mas que não é o Evangelho. A gente acha que a gente pode colocar no bojo da mensagem conceitos e pressupostos que vão ajudar a pessoa a decidir por Cristo. Só que ninguém tem poder de fazer com que ninguém decida por Cristo. A única coisa capaz de fazer com que o pecador decida por Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre pecadores a partir do momento em que se prega o Evangelho. Mas pregar o Evangelho que confronta os homens em suas incongruências e nos seus pecados, e até mesmo pregar o Evangelho que fala de juízo eterno, não é politicamente correto. A gente vive num tempo onde as pessoas, elas acreditam que precisam dar uma mãozinha ao Senhor a fim de convencer os seus amigos íntimos e até mesmo os seus familiares a como serem salvos ou a serem salvos. Quantos não são aqueles que tentam pintar no quadro, na tela da vida, da existência, uma imagem díspare, distorcida a respeito de Cristo e contribuem para isso, para uma visão anômala, distorcida, equivocada a respeito de quem seja Cristo e que não produza efetivamente transformação. Talvez você tenha chegado aqui com a expectativa e com o desejo de que seus amigos íntimos encontrem o Evangelho. Talvez você tenha chegado aqui com o desejo de que a sua família encontre o Evangelho. Eu tenho algo para te dizer. A única forma de esses indivíduos ou essas pessoas serem impactadas pela mensagem do Evangelho é claramente ouvirem a verdade do Evangelho. Porque quando a gente ouve o Evangelho traz pela ação do Espírito Santo regeneração, e essa regeneração produz conversão. E é interessante, em terceiro lugar, que o texto vai nos mostrar que após a pregação, após a ação da palavra de Pedro, e que houve regeneração e conversão, automaticamente há compromisso e discipulado. Perceba, né? Aqueles que foram regenerados se convertem, e aqueles que foram convertidos querem servir ao Senhor e querem ser discipulados pelo Senhor, o que corrobora para, em quarto lugar, para o entendimento de que a palavra de Deus nos leva efetivamente a desejar e a viver uma nova vida, uma vida que redunda em discipulado, mas que faz efetivamente com que desejamos passar pelas águas do batismo. O texto que nós lemos nos traz algumas lições e algumas aplicações que precisam ser entendidas e aplicadas na nossa vida. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, assim como Pedro, mesmo cansado da viagem, foi pregar na casa do Cornélio, nós devemos entender o senso de urgência em pregar o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? A viagem que Pedro fez era uma viagem de aproximadamente 2 dias de caminhada. E é interessante que quando ele chega em Cesareia Marítima, a primeira coisa que ele faz é ir para a casa de Cornélio. E ele ali traz resposta ao coração daqueles homens que ali estavam, pelo entendimento que ele tinha e possuía de que o Evangelho é uma missão urgente. Nós fomos chamados para testemunhar de Cristo. Nós fomos chamados para falar da morte de Cristo. Nós fomos chamados para falar da ressurreição de Jesus. Nós fomos chamados para falar dessa graça bendita, desse amor bendito. E quando nós fazemos isso, e entendemos isso, e compreendemos isso, e discernimos isso, automaticamente essa mensagem penetra no coração dos homens e produz transformação em seu interior de forma significativa. Em segundo lugar, ou segunda lição que o texto nos traz, é que Cristo é suficiente. É suficiente. Não há necessidade de criar, de elaborar estratégias mirabolantes. Eu acho tão interessante que você vê muita gente dizendo hoje que precisa criar algumas estratégias para converter o povo. Nessa perspectiva, vai se gospelizando a vida. Carnaval gospel, festa junina gospel, atividades das mais variadas possíveis, porque as pessoas acham que precisam converter as pessoas para que efetivamente elas possam ser regeneradas.
Não, não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam a pregar o Evangelho, porque quando nós pregamos o Evangelho, o Senhor faz aquilo que eu e você não podemos fazer, que é converter pecadores. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós proclamamos o Evangelho faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Quem sabe você esteja ansioso, como disse, que essa mensagem chegue à sua casa, chegue ao seu lar, chegue à sua família. Quem sabe você esteja com o coração extremamente inquieto, preocupado com o destino eterno daqueles que convivem com você. Anuncie Cristo, pregue Cristo, fale da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do perdão dos pecados que Cristo dá, do juízo eterno. Mas pastor, isso não é politicamente correto, não vão querer me ouvir. Alguns com certeza não ouvirão, outros com absoluta certeza rejeitarão a mensagem, mas nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos em nossa pregação, nós fomos chamados para sermos fiéis na pregação, e a pregação precisa ser proclamada, anunciada, o Evangelho precisa ser testemunhado, sim, com urgência, mas dizendo para as pessoas que Cristo é suficiente. O que a nossa sociedade precisa é de Cristo. Terceiro lugar, nós não temos o direito de pregar outra coisa, a não ser Cristo. Nós não temos o direito de anunciar outra mensagem, a não ser a cruz de Cristo. Ela é poderosa para fazer aquilo que eu e você não temos condição de fazer. Isso me faz lembrar do reformador alemão Martinho Lutero, que dizia o seguinte: pregue a palavra, e a palavra fará tudo. E por fim, entenda que a mensagem da cruz é uma ofensa ao pecador, mas esperança de salvação para os eleitos e para aqueles que entendem que não existe vida eterna fora de Cristo. O texto nos mostra que Cornélio reúne a sua família e seus amigos íntimos para ouvir o Evangelho. O que faz com que eu e você devamos entender que, da mesma forma, devemos chamar aqueles que conosco convivem ou que próximos são, a fim de que ouçam a única mensagem capaz de transformar a vida do pecador. Jesus. Cristo é suficiente. Eu lembro que eu cheguei numa cidade chamada Bela Vista, no meio do deserto de Sechura, no Peru. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um deserto. Deserto é assustador. Durante o dia ele é muito quente e à noite ele é muito frio. E essa cidade que eu cheguei era uma cidade que estava tentando ser evangelizada, digamos assim. Os missionários autóctones estavam tentando fazer com que um missionário local começasse um processo de plantação de uma igreja lá. Mas era muito difícil, porque todas as vezes que as pessoas sabiam de que havia um protestante, ou um bode, como eles diziam, tentando plantar ou iniciar uma igreja, segundo os termos deles, eles fechavam as portas.
Toda vez que alguém tentava, ou eles tentavam alugar uma meia água, como diz lá no Rio de Janeiro, e eles descobriam que era para um evangélico, eles fechavam as portas. E eu cheguei nessa cidade, exatamente no período em que eles tinham conseguido, depois de um ano de muita oração, alugaram um lugar no meio da cidade. Era uma meia água de chão de terra batida, com telha de amianto, não muito alta, o pé direito não era tão alto, era baixo, um calor impressionante, e havia uma presença diabólica naquela cidade como poucas vezes eu tive a oportunidade de sentir. E eu lembro que o culto aconteceria, o primeiro ou segundo culto, eu já não me recordo, aconteceria numa tarde, naquela tarde de domingo. E quando eu entrei naquele espaço e subi ao púlpito para pregar, a igreja estava lotada de 4 pessoas. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas a única coisa que eu lembrava era de que Cristo era suficiente. E que Cristo era poderoso para transformar pecadores. E eu não tive outra coisa a fazer a não ser anunciar o Evangelho. Ao final do culto, das 4 pessoas, 2 senhoras choravam compulsivamente. Eu tive que sair e me dirigir para uma outra cidade onde à noite eu iria pregar. Retornei ao Brasil e 3 anos depois eu voltei na mesma cidade. E fui na mesma igreja. E descobri que de 4 pessoas, haviam agora 40 pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Cristo é suficiente. O que sua família, o que seus vizinhos, o que seus amigos precisam é de Cristo. E nós não temos o direito de pregar outra mensagem. Anunciar outra palavra, a não ser a mensagem da cruz. Mas sabe qual é o problema? É que como aquela menininha se perdeu dos pais, nós perdemos também a mensagem da cruz. E quando a gente perde a mensagem da cruz, a gente coloca qualquer tipo de mensagem no lugar dela, na expectativa de converter pecadores. E nós nos frustramos. Cristo, Cristo, Cristo. O que me faz lembrar, mais uma vez, do reformador alemão Martinho Lutero, que quando confrontado o porquê que ele estava batendo na venda das indulgências, e que se tirasse as indulgências a situação ia ficar complicada, disseram a ele, mas se você tirar as indulgências, o que é que há de sobrar? E ele respondeu dizendo, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é tudo. Portanto, meus irmãos, preguemos Cristo para os nossos amigos íntimos, para os nossos familiares, e deixemos que o Espírito Santo produza regeneração no coração dos pecadores e transformação de suas vidas, para que Deus seja glorificado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que o teu povo entenda isso e compreenda essa verdade. De que não existe outra mensagem
a ser pregada para os nossos amigos íntimos e para os nossos familiares, a não ser Cristo. E que preguemos, proclamemos, e que através da pregação e da proclamação, nossos amigos e familiares possam ser salvos para a glória do Senhor. Em Jesus nós oramos. Amém.